Pode perguntar. 좋아요. Olá, eu sou a Bibi. Olá, eu sou a Bibi do canal Bibi Mensagem. É um prazer ver vocês pessoalmente. Ano passado a gente realizou uma entrevista online, é uma honra poder vê-los pessoalmente. E eu queria saber como vocês se sentem em saber que causa um impacto tão positivo em tantas pessoas ao redor do mundo. E como vocês imaginam a indústria do K-pop a partir de agora, com pessoas com diferentes formas de se comunicar. Nice to meet you everyone. I'm PJ. 저는 저희가 이제 세계 곳곳에 많은 팬분들이 있는데요. 정말 저희가 활동하면서 많은 관심과 사랑을 보내주신 그 영광들이 너무나도 소중하고 저희가 이번 활동을 저희가 활동하면서 K-팝에서도 저희가 이제 최초로 이렇게 전방적인 아이돌로 정체성을 가지고 데뷔를 했는데 그 이래로 국제사회에서도 사무총장님께서 저희 데뷔를 진심으로 응원한다고 트윗을 하셨습니다. 그래서 사회 전반적으로 긍정적인 영향을 가져가지고 있고 또 산업적으로도 좀 더 많이 다양해진 것 같아서 저희도 큰 책임감을 느끼고 있습니다. Então, primeiro ele se apresentou, o nome dele é PJ do Big Ocean. Primeiro ele falou que ele fica muito feliz e muito agradecido justamente por saber que tem tantos fãs ao redor do mundo, poder saber que tem muitas pessoas que acompanham e amam eles ao redor do mundo. Quanto ao impacto que você citou em relação na indústria do K-pop, ele sente que, de certa forma, o debut deles, sendo o primeiro grupo que tem todos os membros com certa deficiência auditiva, impactou de forma muito positiva para que no futuro do K-pop muitos outros tipos de grupo que possuam diferentes características, diferentes particularidades, possam também se expressar e cada vez mais estar mais presente no ramo do K-pop. 그리고 이렇게 다시 만나게 되어서 정말 반갑고요. 앞으로도 자주 만나게 될 것 같습니다. 또 그리고 저희가 브라질뿐만 아니라 다른 나라에서도 많은 파도분들이 계시는데요. 많은 파도분들을 저희가 직접 방문해서 이렇게 커뮤니케이션을 가질 수 있는 기회가 더 많아졌으면 좋겠습니다. Então ele te agradeceu porque vocês fizeram a entrevista no ano passado e ele está muito feliz de poder te encontrar assim. E ele espera também que eles possam ir em muitos outros países espalhar a mensagem deles e poder mostrar essa positividade e essa mensagem de que independente das suas particularidades, de qualquer coisa você pode sim continuar trilhando o seu caminho e seguir os seus sonhos. Vamos para a próxima? Olá, eu queria saber deles. Durante o processo de preparação do debut, eu queria saber qual foi o momento mais desafiador emocionalmente para eles e como eles lidaram com isso.
중에 이제 서로 어떻게 보면 처음 만나는 순간이 있었어요. 그 이후로 이제 멤버들과 이제 같이 연습하는 나날이 많이 있었는데 아무래도 서로 이렇게 들리는 것도 다르니까 좀 배려하는 게 좀 많이 부족했습니다. 그래서 합을 맞춰 나가는 그 과정이 너무 어려웠고요. 하지만 모두 포기하지 않고 서로 이렇게 맞추려고 노력을 하다 보면 저희가 이제 또 더 성장하고 있음을 느끼면서 더 많이 발전할 수 있었어요. Então, como vocês sabem que todos os três têm deficiência auditiva, o momento, o que eles sentiram, igual tinha muitas coisas que realmente foram um processo, um desafio antes do debut dele. Eles sentem que uma das coisas que mais foi difícil para eles antes do debut foi justamente porque cada um tem um nível de perda auditiva diferente. Então, quando eles ensaiavam, eles precisavam aprender a ajustar justamente o volume das coisas para que todos pudessem ouvir de certa forma, não incomodar ou ser audível a todos. Então, eles poderem ajustar essa questão para todos os três estarem podendo ouvir bem, foi uma questão muito difícil, mas com o tempo e com a comunicação, eles conseguiram ajustar bem e hoje em dia eles sentem muito que eles cresceram como grupo justamente por causa desse ajuste, dessa comunicação, dessa união que eles tiveram. 저희가 이제 연습하면서 가장 필요했던 시간이 소통이었고 음악을 느끼는 데 있어서 진동이 주된 연습 방법이었습니다. 진동을 다들 어떻게 느끼고 이해하는지 서로 소통을 하는 시간을 가지면서 극복해 나갔고 지금은 서로의 눈빛과 호흡, 말하는 대화를 통해서 지금은 느낌만으로도 서로를 이해할 수 있게 되었습니다. Então, mais uma vez, eles citam que justamente o ponto mais difícil, que foi o processo antes do debut, foi poder eles se ajustarem até como pessoas em si, porque são pessoas diferentes, que se conheceram naquele momento, então eles precisavam também se ajustar às próprias particularidades, às próprias necessidades, aos próprios gostos, à própria personalidade. Então, justamente por causa disso, com a conversa e com o tempo se conhecendo, isso foi possível. Então, eles conseguiram se ajustar e conseguiram, inclusive, se conhecer também ao ponto de hoje em dia poder saber o que o outro pensa ou entender o outro até só pelo olhar. Então, esse processo de poder se conhecer também foi difícil, mas hoje em dia eles se conhecem muito bem e eles são muito próximos. Oi, eu sou a Nana do Jamie e eu queria saber em que momento que eles decidiram, que eles pensaram assim, que eles queriam ser idols e como foi para eles perceber que, no caso da deficiência deles, não ia ser um empecilho para eles. 질문을 했었습니다. 사실 저는 어렸을 때부터 소리를 듣는 훈련을 많이 했었는데 소리를 적응하는 그 시간이 많이 필요했었어요. 초등학생 때부터 피아노 연주를 하면서 클래식만의 관심을 가지게 됐고 그 과정에서 내가 어떻게 하면 나를 더 표현을 할 수 있을까 고민을 하다가 지금 제가 자연스럽게 유튜브 크리에이터로 활동을 하고 방송도 나가면서 지금은 회사에 속한시게 됐습니다. 그래서 비보선으로서 함께 할 수 있는 기회가 가지면서 이렇게 소중한 순간들을 보여드리게 된 것 같습니다. Então, nesse documentário
verdade, ele sempre sentiu uma ligação, uma vontade de fazer música desde pequeno. Tanto que quando pequeno ele tocava piano, ele sempre gostou muito de Beethoven, mas ele também não sabia exatamente o que ele queria fazer, mas depois que ele cresceu, ele começou a fazer conteúdos para o YouTube em relação à conscientização e deficiência auditiva, e justamente através disso ele começou a aparecer mais como pessoa pública, fazer mais aparições públicas assim. Então ele acabou se acostumando e gostando disso, e foi através disso que ele se sentiu capaz e confortável o suficiente para fazer parte do que hoje está aqui hoje com vocês. 저는 추가로 얘기하자면 저희 멤버들도 어떻게 보면 서로 각자 다른 이야기를 갖고 있지만 공통적인 건 무엇보다 가지고 있는 그 장애를 하나의 특성으로 여기고, 그리고 또 이제 주변의 시선에 너무 빠지지 않고 당당하게 자신을 표현하는 그런 용기가 있었기에 저희가 이제 또 음악 예술과 관련된 그런 무대에 높은 관심을 가지게 되면서 아이돌이라는 꿈을 꿀 수 있었던 것 같아요. Então, ele citou que, obviamente, todos eles são muito diferentes como pessoas, mas um ponto comum deles, obviamente, um deles é ter a deficiência, e justamente por isso eles conseguiram muito se ajudar, e hoje eles têm uma coragem muito grande de não ligar para pensamentos de outras pessoas, que outras pessoas possam ter em relação a isso, e essa coragem, essa vontade que eles criaram juntos ajuda eles a cada vez mais estarem nesse caminho juntos e conseguirem continuar no caminho da música sem pensar em outras coisas que podem acontecer, em outros pensamentos que vocês podem ter. Oi, eu sou a Ana Angelinha e eu queria saber de vocês qual a sensação que vocês estão tendo de ter alcançado o outro lado do mundo com a música de vocês, mesmo tendo essas dificuldades de comunicação, tanto com o coreano no Brasil, quanto com o problema da Libras, que é a deficiência de vocês, que é a deficiência auditiva. 사실 저희가 여기까지 올 수 있을 거라는 상상을 못했어요. 근데 활동을 하다 보니 정말 자연스럽게 어느 순간부터 저희를 좋아해 주시는 팬분들이 많아졌고, 당신과 그 사랑 덕분에 오늘도 이렇게 처음으로 브라질에 와서 함께 할 수 있는 순간 기회를 가지게 되었는데, 참 어디를 가도 세계 반대편이어도 어디여도 상관없이 항상 진심이 느껴지고, 앞으로 더욱더 성장하는 모습들을 많이 보여드리겠다는 다짐을 하게 되었습니다. Então ele falou que eles já, na verdade, eles nunca imaginaram que chegariam nesse... eles nunca imaginaram que chegariam no ponto que eles chegaram. Eles nunca imaginaram que chegaram no ponto que eles chegariam, e na verdade eles acreditam que na verdade eles só conquistaram
chegariam nesse ponto, mas justamente eles acreditam que enquanto eles faziam as atividades, né, eles conquistaram muito e conquistaram justamente graças ao amor e ao apoio dos fãs, que foi isso que trouxe eles então para o outro lado do mundo para poder estar aqui com vocês hoje. E justamente para continuar recebendo esse amor, eles têm muita vontade de cada vez mais poder melhorar, se tornarem pessoas melhores, cantores melhores e poderem amadurecer cada vez mais e mostrar performances ainda melhores para vocês. Então, eu sou o Enzo, do Coreia. Eu queria agradecer e falar que é um prazer encontrar vocês aqui, porque a gente realizou uma entrevista com vocês esse ano sobre Underwater. E agora eu quero saber, vocês estão no Brasil e anunciaram a Unity. O que os fãs podem esperar do Big Ocean daqui pra frente? E existe a possibilidade de uma turnê solo no país no futuro? 저희가 얼마 전에 유럽 투어를 다녀왔었습니다. 근데 그때는 브라질이 없어서 굉장히 많이 아쉬웠어요. 이번 유럽 투어에 브라질에 오게 되어서 너무 감사하고요. 저희가 1집 앨범 그리고 2집 앨범 이렇게 많은 사랑 받았던 곡들을 파도들에게 보여줄 수 있어서 너무 영광이에요. 앞으로도 저희 또 좋은 곡 이렇게 많이 보답할 수 있도록 노력하려는 비구전이 되고자 합니다. 그리고 저희 7월 9일에 새로운 싱글 앨범 발매를 준비하고 있어요. 바로 버킷햇이라는 이름으로 준비하고 있는데 PJ와 지석, 유닛 그룹 JJ 이렇게 선보일 예정입니다. 발매되면 많이 기대해주세요. Então, primeiramente, eles falaram que eles vão ter uma pena, porque recentemente eles fizeram uma tour pela Europa, mas eles não conseguiram trazer essa tour no Brasil, infelizmente. Então, eles querem trabalhar ainda mais duro para poderem, nas próximas tours, poderem trazer também os shows para o Brasil, para poder se apresentar assim um show solo no Brasil. Eles apresentaram muita coisa sobre o primeiro e segundo álbum recentemente e falando sobre álbum em breve, falando sobre planos futuros em breve, no mês de julho, eles vão lançar um single chamado Buckethead, que é feito pela Unity, nova do grupo, que são os JJ, que é pelo PJ e o T-Hop. Eles vão lançar então a música Buckethead em julho. Então vocês podem ficar muito ansiosos e esperar aparecer essa nova música deles. Alô? Boa tarde, eu sou a professora Débora, de Inclusão, Educação Especial e Braillista. Estou debutando como influencer graças a vocês e minha pergunta é bem focal. A representação de vocês no mundo da música e de forma internacional, que impacto está dando às pessoas com deficiência e que tipo de impacto vocês estão dando e o retorno que você está tendo desse pessoal? Em especial, eu trabalho com deficiência múltipla severa e eu estou vendo isso pelos meus alunos aqui no Brasil. Eu queria saber de vocês como está no mundo.
네, 먼저 저희 파로분들 중에서도 장애를 가지신 분들이 있는데요. 그분들이 이제 장애 때문에 꿈을 포기하신 분들이 많은데 저희를 계기로 꿈을 다시 꾸기 시작하셨다는 분도 있고 이제 나도 할 수 있다 라는 자신감을 가지신 분도 많아졌다고 얘기를 많이 들어서 저희가 하고 있는 이 일이 정말 의미가 있구나를 느끼고 있습니다. Então ele contou que eles têm muitos fãs que também têm deficiência. E depois de eles perceberam que eles recebiam muitos comentários, muitas pessoas falando que justamente através deles, por causa do trabalho que eles estão fazendo, muitas pessoas voltaram a sonhar, voltaram a perceber que muitas coisas que elas achavam que eram difíceis para elas não conseguiriam, elas voltaram a achar possível. Então eles ficam muito felizes com esse tipo de comentário, ficam muito felizes porque consideram o trabalho deles está sendo muito significativo e eles esperam continuar inspirando muito mais pessoas assim. 안녕하세요. 반가워요. A pergunta é: eu gostaria que cada um falasse o que é a música na vida deles. 저는 음악의 매력을 알게 된 건 고등학생 때였어요. 그때 진로 고민으로 굉장히 많았는데 음악을 듣고 제가 뭘 해야 되는지 알게 해준 힘이 생겼어요. 그 음악은 제가 가장 존경하는 BTS RM 선배님의 곡인데 그 노래를 듣고 내가 하고 싶은 걸 해야겠구나 이런 용기가 생겨서 저에게 음악은 무한한 용기를 주는 힘이 있어요. 그래서 저에게 이런 용기를 준 RM 선배님께도 감사하게 생각하고 있습니다. Então ele se apaixonou pela música durante o ensino médio, mas na época ele tinha muitos pensamentos sobre o que ele gostaria de fazer como carreira. E foi através de uma música do RM, do BTS, que ele descobriu que na verdade ele queria continuar na carreira da música, esse era o sonho dele. Então ele é muito grato ao RM do BTS justamente por de certa forma ter influenciado e mostrado para ele que esse era o caminho que ele queria seguir. E quanto ao significado da música dele, então, ele diria que é algo que dá coragem e forças para ele. 저는 음악이 사람마다 관점이 다를 거라고 생각해요. 지금 여러분들과 함께하고 있는 이 순간에서 서로 바라보는 시선과 또 각자 가지고 있는 목소리들을 모두 자기만의 고유한 음악이 된다고 생각을 합니다. 또 지금 들려오는 이 공기와 느껴지는 소리들까지도 음악이 될 수 있다고 생각을 하고 삶에 있어서 음악이 제 인생을 어느 순간에도 다양하게 보여줄 수 있는 나 자신을 또 다른 모습이라고 생각을 합니다. Então ele pensa na verdade com a música como tudo, como uma forma, uma coisa que está presente em tudo. Justamente porque o ar que está aqui, as suas vozes, tudo, ele enxerga, ele escuta a música. Então a música, justamente por ser tudo, também permite que a gente expresse muitas coisas diferentes através dela. E ele acha que justamente assim ele conseguiu expressar muitas coisas desde a infância, desde que ele começou a fazer música. Justamente pela música ser tudo, estar incorporado em tudo, ele conseguiu mostrar diversas coisas que através de outras formas ele não conseguiria. 저는
음악이 저에게 있어서 터닝포인트라고 생각을 하는데요. 그 이유가 제가 어렸을 때부터는 사실 되게 구체적인 삶을 살았어요. 그러다가 음악을 통해서 이제 재활을 시작하고 또 제가 노래를 부르기 시작하고 하면서 이제 조금씩 색채를 더해 갔었는데요. 이를 통해서 제 인생이 조금 더 다채로워지고 더 많은 경험을 할 수 있게 되었고 또 여러 가지 일들에 대해서도 도전을 마다하지 않고 이제 자신감 있게 할 수 있어서 저에게는 또 하나의 터닝포인트가 되었습니다. Então ele acha que a música na verdade é algo que abriu muitas possibilidades para ele. Porque antes de começar a fazer música, ele disse que sempre viveu uma vida meio convencional, um pouco até rotineira demais, sem conseguir se expressar muito. E justamente depois que ele começou a fazer música, ele sentiu que a vida dele mudou de certa forma, que ele consegue se expressar mais, viver muitas experiências diferentes, como a experiência que ele está vivendo aqui agora, de estar na frente de vocês, falando coisas com vocês. E através da música ele também ganhou muita confiança, podendo se expressar mais. Então ele acredita que a música na verdade é algo que abre muitas portas e dá muitas possibilidades de coisas novas para ele. Boa tarde, eu sou a Mel da Trovo Brasil e a pergunta é: como descrever a recepção dos fãs brasileiros do show de ontem? 네, 저희가 어제 그 브라질에서 처음으로 하는 무대였잖아요. 근데 정말 많은 파도분들 그리고 많은 애니마 페스티벌에 참여하신 관객분들께서 정말 뜨거운 호응을 해주셔가지고 정말 그 남미의 열정이 무엇인가를 정말 잘 느꼈던 것 같습니다. 앞으로도 브라질에 자주 오게 될 것 같은데 그때마다 이런 호응을 더 많이 느껴보고 싶습니다. Então todo mundo sabe que ontem foi o primeiro show deles aqui no Brasil. E eles puderam estar de frente no palco para tantos os fãs deles, quanto pessoas que só estavam aqui para o Anime Friends e vieram ver eles. E justamente eles se surpreenderam muito, porque a reação do público, os gritos, o apoio era muito, muito maior do que eles esperavam. E justamente por causa disso, eles ficaram com ainda mais vontade de poder voltar para o Brasil mais tarde. 어제 공연하면서 브라질 파도에게 이런 말이 있어요. Quero sentir energia de Brasil. 이렇게 말을 했는데 되게 좋아하시더라고요. 포르투갈어로 얘기를 할 때마다 짧게 인사드릴 때마다 팬분들이 환호해주시고 또 많이 해주시는 그 모습이 인상적이었고 앞으로도 그 모습을 제 마음속에 계속 간직하고 또 가져가고 싶습니다. Então, mais uma vez, todo mundo sabe que chegou no show e ele pôde perceber que a reação dos fãs é muito boa, até simplesmente quando eles falam alguma coisa em português que não seja tão complicada como o que ele falou no show. E isso fez ele ter ainda mais vontade de poder voltar, de poder sentir essa energia do público brasileiro mais vezes. Meu nome é Renata, pode chamar de Ari. Eu queria saber como eles se sentiram quando entraram na carreira musical em relação às perspectivas da indústria. Se eles sofreram algum preconceito ou não, ou se foi tranquilo em relação a isso.
대회에 많은 대중들 앞에서 저희 데뷔곡 빛 글로우 무대를 보여드렸는데요. 대중들의 반응은 오히려 긍정적이었습니다. 저희가 무대를 하는 모습을 보고 정말 여기까지 달려오느라 고생 많았다, 그리고 멋있다라는 좋은 반응을 보여주셨는데요. 특히 제가 가장 기억에 남는 댓글은 세상에 나와줘서 고맙다, 이 말이 저희한테 되게 많은 힘이 됐어요. 그리고 저희가 무대 위에서 처음으로 대중들에게 보여지는 자리다 보니까 아무래도 카메라 되게 많아요. 그래서 그거를 바로바로 캐치하는 게 저희 멤버들 모두 어려웠던 점이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 빠르게 잘 대처할 수 있었어요. Então, eles na verdade pontuaram que eles fizeram um show na época, eles apresentaram a música de debut deles no público na época do debut, e na verdade a reação do público foi muito boa. E isso de certa forma deixou eles muito felizes, porque eles viam muitos comentários sobre: nossa, vocês fizeram um trabalho, hoje são demais. Mas o comentário que marcou muito ele foi o comentário que eu fiz falando, agradecendo a existência dele no público. Isso marcou ele, muito ele lembra até hoje, e justamente por causa disso ele fica muito feliz. E ele lembrou também que uma das coisas que eles acharam bem difícil nessa época foi porque a primeira vez que eles apareceram assim no palco, e eles viram tantas câmeras apontadas para eles na época, e eles falaram nos membros: nossa, tem tantas câmeras, como é que a gente faz uma situação dessa? Foi a primeira vez que eles estavam assim à frente de tantas pessoas gravando eles, então foi uma coisa que eles tiveram dificuldade de se adaptar com isso. 저희가 데뷔한 이래로 데뷔 이전에는 우리가 과연 해낼 수 있을까라는 반응들이 정말 많았어요. 막상 데뷔하고 나서 우리의 모습이 정말 눈부시게 빛이 난다라는 말씀을 되게 많이 해주셨어요. 지금 또 생각해보면 저희가 보여지는 모든 무대들이 항상 팬분들에게 웃음과 행복과 용기, 꿈, 많은 것들을 가져줬고, 이런 긍정적인 힘이 꽃보다는 감정을 불러일으키면서 파도들이 점점 많아지고 있거든요. 그래서 결국에는 나중에 전 세계가 파도로 물드는 날이 오지 않을까 그렇게 생각합니다. Então, mais uma vez ele pontuou que a reação do debut deles foi muito positiva, muito boa. Eles receberam muitos comentários, principalmente falando que eles tinham se tornado uma força para as pessoas, uma inspiração para as pessoas, e isso deixou eles muito felizes na época. E por isso eles sentem que também agora, se eles continuando fazendo o que fazem, cada vez mais eles vão continuar conquistando mais fãs. E ele espera que um dia ele possa perceber que tem muitos fãs ao redor de todo o mundo que se inspiram neles. Dos MVs, das músicas e tal.
뮤비도 찍고 노래도 녹음을 하면서 그 결과물을 팬분들한테 보여주게 되었을 때 어떤 반응들이 있을 것인지가 저의 주된 관심사였어요. 이렇게 발매를 하고 나니까 되게 멋있다, 또 보고 싶다, 새로운 모습들을 보고 싶다는 감이 정말 많았거든요. 그래서 앞으로도 항상 고민도 하는 것 중에 하나가 이거 우리 이렇게 찍었는데 내 팬분들이 아마 어떤 식으로는 좋아하시겠지? 아니면 이 가사는 정말 딱 보자마자 기절할 수도 있겠다. 이런 상상을 되게 많이 한다. Então ele contou que na verdade o que ele pensa sempre que quando acaba de gravar, quando o MV fica pronto ou quando uma música fica pronta, a primeira coisa que ele sempre pensa é como vai ser a reação dos fãs. O que os fãs vão pensar sobre aquela música, sobre aquele MV. E justamente por causa disso, vão perceber depois que a reação do público geralmente é muito boa, geralmente dá muitos elogios a eles, de falar que querem ver ainda mais novos visuais, novos conceitos, novas coisas que eles vão trazer. Ele acha que ele vai continuar sempre pensando nisso. Sempre que ele terminar de fazer algum trabalho, sempre que terminar de arrumar uma canção, terminar alguma música, ele sempre vai continuar pensando sobre a reação, a resposta dos fãs quando aquela música for divulgada. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Walter do Área 53. A minha pergunta é simples, mas agora que vocês conseguiram, assim, vocês têm alguma banda favorita ou alguma que vocês gostariam de fazer uma música em conjunto? 질문인데 저는 가장 좋아하는 선배님이 BTS RM 선배님입니다. 그래서 항상 생각하는 게 있어요. 비고전 열심히 성장해서 멋진 그룹으로서 이렇게 선배님 앞에 멋있는 모습을 보여드리고 싶고 또 멋있는 선배님과 함께 무대에 서보고 싶습니다. Então ele acha que a pergunta foi muito boa justamente para ele, porque como ele já citou aqui, ele gosta muito do RM do BTS. Então ele pensa muito em cada vez dar mais duro também para poder mostrar uma boa imagem pro BTS, que é um grupo que ele gosta. Então justamente ele quer que eles tenham uma boa impressão deles. E ele também quer continuar trabalhando duro para poder no futuro poder até estar no palco um dia com eles. 저는 항상 팬분들에게 만나고 싶은 아티스트가 있다고 말씀드린 적이 있어요. 그 중에 한 분이 투모로우바이 투게더의 최현준 선배님이셨고 최근까지 같이 챌린지를 할 수 있는 기회가 있었어요. 그래서 마치 그 순간이 정말 저의 버킷리스트를 이루게 된 제 인생의 하나의 큰 경험이 되었고 사실 앞으로도 콜라보하고 싶은 선배님들이 되게 많은데요. 저희가 수화로 퍼포먼스
컨텐츠를 하는 그룹인 만큼 선배님들을 곡으로 함께 할 수 있는 기회들이 많아졌으면 좋겠다고 생각을 합니다. Então, ele sempre fala sobre isso com os fãs, mas na verdade uma pessoa que sempre quis fazer colaboração é o Yeonjun, do Tomorrow By Together no TXT. É uma pessoa que ele gosta muito, se inspira muito, e ele teve a chance de gravar um challenge com ele. Isso foi um sonho realizado para a listinha de sonhos dele. E ele quer, na verdade, se você citar outras pessoas para poder fazer colaboração, ele gostaria de fazer colaboração com muitos artistas mais experientes que eles na indústria do K-pop, e gostaria muito de poder ver ele junto com eles, podendo fazer coreografias que incorporam a língua de sinais. Seria uma coisa muito feliz para ele. Qualquer artista assim, que tem mais experiência, que eles pudessem participar de coreografias também, que possam promover a inclusão através da incorporação da língua de sinais. 그리고 저는 정말 많은 분들과 콜라보하는 거를 환영하고요. 특히 저희가 데이식스 선배님 중에 이제 영케이 선배님과 함께 곡을 만들기로 곡을 발매했잖아요. 그래서 더 많은 고민을 신겼으면 좋겠습니다. Então, talvez algumas pessoas aqui saibam, mas eles fizeram uma música com o Young-K, do Day6. Então, foi uma coisa muito feliz para eles poder ter essa colaboração. E eles esperam que eles tenham mais experiências como essas. Olá, eu sou a Maia do Updates K-Boys. Minha pergunta é específica para o Chanyeong. Você era fonoaudiólogo em um hospital antes do debut. Atualmente, na sua profissão, você acha que essa experiência te ajuda na experiência e desenvolvimento do seu relacionamento com os seus fãs? 먼저 제가 병원에서 근무했잖아요. 병원에서 근무한 만큼 이제 멤버들의 청력이 어느 정도인지를 제가 알고 있어요. 그래서 이제 PJ 같은 경우에는 어느 정도로 말을 하고 어느 정도 그 데시벨로 말을 해야 잘 듣는지, 그리고 시청에는 어느 정도로 말을 하고 어느 정도의 데시벨로 말을 해야 잘 들리는지를 알고 있어가지고 이러한 지식이라고 해야 될까? 이러한 지식이 아무래도 의사소통하는데 정말 큰 도움이 된 것 같습니다. Na verdade, ele sente que a experiência dele como fonoaudiólogo teve uma influência maior no relacionamento dele com os membros. Justamente porque, através disso, através dessa experiência que ele tem, ele conseguiu entender de uma forma muito mais fácil, mais ou menos, quantos decibéis precisam falar, as pessoas precisam falar para o Randy entender, para o DJ entender, mais ou menos quantos decibéis precisam falar para o Jisung entender. Então, justamente essa experiência prévia dele ajudou ele a ter uma noção mais ou menos de comunicação com os outros membros baseado no nível de perda auditiva que eles têm. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar como surgiu a ideia dos smartwatches vibratórios e metrônomos visuais para dar apoio a eles e quem realizou esse suporte tecnológico. 그 아이디어는 저희 멤버들의 아이디어도 있었고 저희 회사 직원들 다 같이 고민해서 만들게 된 보도 장치인데요.
처음에는 저희끼리 음악을 맞춰서 춤을 추는 게 되게 어려웠어요. 서로 소리만 들리는 것보다 달라서 음악에 맞춰서 그 박자에 맞춰 추는데 일치하는 게 다르다 보니까 타이밍이 다 엇갈렸어요. 네, 그 결과 그 과정에서 이제 회의를 했습니다. 직원분들과 저희들만 다 같이 모임을 지원단에서 넣은 아이디어가 바로 그 보도장치였고 실제로 그 장치를 적용했을 때 정말 소름 끼치게도 아주 정확하게 칼국물을 할 수 있었습니다. Então, na verdade, a ideia partiu tanto deles quanto da empresa. Justamente porque enquanto eles praticavam, eles percebiam que era muito difícil, às vezes, eles estarem no tempo da música, justamente pelo nível de perda auditiva de cada um ser diferente. Então, às vezes, a música estava muito baixa para um e não estava para outro, às vezes estava muito alta para um e não muito para outro. Então, eles precisavam, de alguma forma, poder superar esse obstáculo e poder que a música pudesse dar certo para todo mundo. Então, no meio disso, no meio dessa dificuldade, eles tiveram uma reunião, conversaram sobre diferentes formas e foi dessas formas que eles acharam. E, na verdade, quando eles usaram a primeira vez, foi, na verdade, uma coisa até muito chocante, como isso ajudou eles a poder realmente estar de acordo, estar em conjunto todo mundo com a